Temos companhia. E a gravação de hoje também vai ser disponibilizada, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está hoje com a professora Juliana, vou fazer a apresentação dela aqui. Juliana Prata, docente da UERJ, mais gente chegando na sala. Atuando no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, coordenadora de editoração do Instituto, doutoranda em Educação pela Unirio, coordenadora de disciplina na Unirio também, no nosso curso, e criadora do blog Sua Vida Acadêmica, escritora e mãe do Davi, de 7 anos. Seja muito bem-vinda, Juliana, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Raquel. Toda sua. Boa tarde, eu estou assim, muito surpresa, porque eu não imaginava 35 pessoas no sábado à tarde falando sobre artigo científico. Agradeço o convite, agradeço a Raquel, agradeço a Annelise. Participei da oficina de podcast essa semana, a Annelise mostrando meu livro, morrendo de vergonha, fiquei toda vermelha, mas agradeço muito. O Jonas está aí, que era coordenador lá da disciplina, que era mediador de EJA, agora é coordenador do Polo. A gente se conhece numa visita que eu fiz ao Polo no ano passado. Eu estou completando 1 ano de LIPEAD, Raquel, então estou muito feliz e honrada com esse convite. Assim, escrever é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada, é uma tarefa que, às vezes, é ingrata, mas eu escolhi como bandeira, eu escolhi como projeto para esse período da minha vida falar sobre escrita e escrita acadêmica. Então, eu desenvolvi o Sua Vida Acadêmica, já tem 5 anos, onde eu compartilho dicas, ferramentas e métodos para trabalhar com organização, produtividade e escrita de artigos acadêmicos. Mais recentemente, eu criei o Labora, que é o Laboratório de Organização Acadêmica, que é um projeto de extensão da UERJ para professores. Então, já tem uma conta no Instagram também, que é o labora.uerj, e estou muito feliz em estar aqui. Publiquei o livro Sua Vida Acadêmica, Escreva Mais e Melhor, no ano de 2018. Se alguém preferir visualizar só a minha imagem, você pode clicar em fixar na tela. Então, você pode passar o mouse em cima da minha imagem e tem um símbolo à esquerda, que é de fixar na tela. Você pode olhar só a minha imagem, ou então pode olhar em mosaico, como você quiser. Aqui, para facilitar, eu vou disponibilizar os slides de uma forma... posso mandar por e-mail para a Annelise, para a coordenação, não tem problema, mas eu fiz também um e-book. Eu peguei todos os slides da aula de hoje, tranquei num PDF e coloquei lá no Sua Vida Acadêmica, no Instagram. Então, se você me seguir no Instagram, @Sua Vida Acadêmica, o 4º link da minha bio tá escrito e-book. É o e-book da aula que a gente vai ter hoje. Então, são todos os slides com comentários e tal. Eu já usei isso numa outra apresentação. Ai, obrigada, Annelise. Numa outra apresentação, né? Tô aqui dando uma aproveitada na informação, porque não sou obrigada, né? Então, a gente aproveita também. E aqui a conversa tem um único objetivo: identificar estruturas e esquemas do artigo científico. Eu quero que você perceba, ao longo da minha fala, como existem fórmulas, como existem formatações, como existem apontamentos e estruturas para você escrever o seu artigo. Porque muitas vezes as ideias são ótimas, mas elas não estão no papel. E aí a gente fala, como é que é um título? Como é que a gente pode criar um título mais interessante? Como é que a gente pode colocar todas as informações na introdução? Então, o que eu trouxe hoje são ferramentas do campo prático. A gente não está falando de reflexão sobre a escrita, nem de aspectos epistemológicos, ontológicos, nem de conteúdo. Aqui cada um tem um conteúdo diferente. No CEDERJ, no LIPEAD, eu sou coordenadora da disciplina Educação de Jovens e Adultos e Geografia na Educação 2, então eu não vou falar aqui nem de geografia, nem de EJA, cada um aqui tem sua especificidade. Eu não falo de conteúdo de texto, eu falo sobre a forma do texto. E o objetivo da nossa conversa é identificar a estrutura de um artigo e poder
operacionalizar, pegar a nossa boa ideia e transformar isso num artigo, numa comunicação, porque o artigo é uma unidade de comunicação da ciência. Só existe ciência porque existe sociedade. E a ciência, a função da ciência é responder às perguntas e os problemas dessa sociedade. E como é que essa resposta acontece? Como é que acontece esse processo de comunicação entre sociedade e ciência? Através dos artigos científicos, dos livros, dos dossiês, dos papers. Então, acontece a partir, principalmente, da forma escrita. De vez em quando acontece da gente ir num congresso, apresentar um trabalho, dar uma palestra, dar uma aula, uma oficina como essa? Sim, acontece. Mas se você calcular, isso é o mínimo. Na ciência, a gente fala de escrita como ferramenta. E eu falo no meu blog, e no livro, e nas outras publicações que eu tenho, nas oportunidades que eu tenho, e até quando autografo meus livros, e até quando estou no slogan do WhatsApp, sabe aquela frase que tem no seu WhatsApp? Tem a sua foto e tem aquela frase esperta que você coloca. A minha frase é: escrever é um direito. Direito. Acesse esse direito. Durante muito tempo, e aí eu não estou falando de 10 anos, eu estou falando de milênios, contaram pra gente que só algumas pessoas escolhidas, selecionadas e muito, muito, muito boas eram capazes de escrever. Eram os verdadeiros escritores. Então, durante muito tempo, quem eram os escribas das grandes civilizações? Eram as pessoas mais ricas, eram as pessoas que estavam dentro dos contextos de poder, dentro dos contextos de definição da vida do outro. Então, a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo nessa sociedade capitalista ocidental, achando que a gente não é bem escritor, que a gente quebra um galho. E é muito comum também nas mulheres, essa coisa do eu não sou tão boa, eu dei sorte, que é chamada também como síndrome do impostor. Isso é muito comum e não acontece só com você, acontece comigo também. Então, pensar que é uma construção diária, entender essa frase. Escrever é um direito. Antes, eu usava outra frase, que é do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é: escrever é dividir-se. E a ideia também é essa, é compartilhar o que você sabe, o que você está produzindo, e você jogar para o mundo. Porque tem muita ideia legal que não saiu porque as pessoas ainda não escreveram. Porque ainda não está no papel, porque ainda está no etéreo, ainda está no plano das ideias. Gente, eu tô começando a ficar com medo. Raquel, tem 48 pessoas, eu tô achando assim... Juro, eu me preparei para falar para 8 pessoas. A nossa aula inaugural, no dia da transmissão, tinha 1.000 pessoas. Já passou de 1.200 lá no canal do YouTube. Então, assim, já passou, tá chegando a 50 aqui, e depois que for para o YouTube, com certeza vai ter um alcance ainda maior. Então, e isso porque tem evento no Polo, Raquel. Oi? Tem evento no Polo, senão todos estariam aqui. Ainda tem evento no Polo. Muitos mediadores não puderam estar com a gente hoje. Vou começar a passar mal aqui. Passa não. Relaxa, pra gente. Eu pensei, quando eu assisti a gravação da palestra inicial, depois já tinham 1.000 visualizações. Aí eu falei, tudo bem, a minha é sábado à tarde. Sábado à tarde, eu estou falando para orientadores, vai ter 8 pessoas, no máximo contando com a coordenação 8. Aí tô vendo, entrando gente, eu tô assim... Segura, mas vamos lá, vamos continuar. Escrever é um direito. A partir do momento que a gente pensa que escrever é um direito, a gente também se sente na obrigação de colocar para fora, de colocar para o mundo essas ideias que a gente está tendo. E como é que a gente pode colocar para o mundo? A gente pode publicar numa revista, a gente pode publicar num congresso, a gente pode escrever um projeto, a gente tem que colocar para fora. Só que, como a escrita é essa coisa que contaram para a gente que não é para todo mundo, que não é... Nossa, que legal, obrigada, Fabíola. Que não é para todo mundo e que é para gente rica e para gente diferente de mim,
Não é para gente do meu gênero, nem para gente da minha cor, nem para gente da minha classe social. Os verdadeiros escritores, quem são os clássicos? São os euroclássicos, são os homens brancos de meia idade que desenvolvem lá Bourdieu, Zoubert, Passeron. Esses são os clássicos. É como se eu não fosse tão legítima, não fosse tão legítima assim eu me colocar como pesquisadora. Mas aí eu volto para escrever um direito. E aí a gente fala também de empoderamento, e eu não consigo falar de escrita científica se eu não falar dessas questões, que tem a ver com questões emocionais, questões de autoestima e questões de a gente não se sentir tão bom assim, achar que a gente é mais ou menos e que, na verdade, a gente deu sorte a vida inteira. Não é verdade. Existe muito esforço, todos aqui são pesquisadores, e eu estou aqui para contribuir, essa é a minha intenção, para contribuir com, vamos pensar no Batman, né? Com aquele cinto de utilidades. Então, botar mais um pedacinho, nem que seja um negocinho no seu cinturão de utilidades. Usar a escrita como ferramenta de comunicação. Escrever é seu direito. Eu quero aqui dar algumas ideias, não são as únicas, e nem são as definitivas, mas eu quero dar aqui um pouco das reflexões que eu venho estudando, que eu venho me desdobrando ao longo do tempo, ao longo desses 5 anos com esse projeto que é o Sua Vida Acadêmica, lá no Instagram, no Facebook, no blog, no meu livro, que é ampliar. Eu sempre tive facilidade para escrever até a faculdade. E eu fui a primeira pessoa da minha família que fiz faculdade. Primeira pessoa. E quando eu cheguei lá, eu lembro que a primeira aula era de antropologia cultural. Eu fiz ciências sociais na UFRJ. Na minha primeira aula, o meu professor, ele falava outro idioma, porque eu não sou do Rio, eu sou de uma cidade vizinha de São João de Meriti, e vocês imaginam, uma família de migrantes nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro tentar a vida. Na minha família, eu falo o carioca, e falo parquelianês, que é o idioma da minha família e o idioma da minha comunidade ali, da igreja que eu frequento, dos meus vizinhos. E aí, quando eu cheguei na UFRJ, né, a primeira pessoa na universidade pública, meu Deus, que sonho! O professor falava coisas que eu não tinha a menor ideia do que significavam, e eu descobri que a universidade tinha outro idioma, e que não era o meu idioma. E aí eu tive que fazer um esforço muito grande para poder entender esse mecanismo. Coincidentemente, o primeiro dia que eu comecei na faculdade, foi o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, já como funcionária pública, lá com 18 anos, na Prefeitura Municipal de Belfor Roxo. E aí eu entendi que eu tinha 2 mundos, que eu, na verdade, tinha muitos mundos, e que para eu entender aquele mundo da universidade, eu ia ter que entender de uma maneira, eu tinha que traduzir. E aí eu comecei a traduzir para mim. Eu entrei na faculdade em 2002, então ao longo de todos esses anos, tem gente com áudio aberto aí, ao longo de todos esses anos eu comecei a traduzir para mim e traduzir para os outros, e explicar para os outros o que a universidade queria dizer. E me tornar professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, antes de fazer o doutorado, também foi uma coisa assim que eu imaginava que tinha que ser doutor para conseguir esse tipo de função, mas não, basta você olhar os editais. E aí eu descobri que quando eu entrei na universidade, eu também, como professora, já tinha, né? Eu também descobri que aquele idioma ainda não era o meu e que eu ainda precisava traduzir. E logo nas primeiras semanas de UERJ, eu achei uma prova antiga do IFIX, uma prova de história econômica, política, social, um nome enorme. E aí a professora escreveu no final da minha prova assim: Juliana, você é muito simplista. E eu fiquei arrasada, eu fiquei muito tempo arrasada. Quando eu peguei aquela prova, eu falei assim: nossa, eu sou muito simplista, eu sou muito ruim mesmo. E aí eu entendi que simplista não era ruim, não. Que simplista era a minha forma de ser, era a minha forma de traduzir, era com simplicidade que eu tentava pegar os grandes conceitos e transformar em operações conceituais, pegar as coisas e botar na prática, em pegar um livro e conseguir traduzir esse livro com uma forma de comunicação para mim. E aí eu vi que eu tinha necessidade de contar para as outras pessoas como é que isso funcionava para mim, e aí eu tô aqui contando para vocês como é que isso funciona, para ajudar a nossa
o nosso apoio didático aqui, eu coloquei um e-book para quem chegou agora, eu tranquei todos os slides dessa oficina num PDF e coloquei no meu Instagram. Não é obrigado a me seguir não, mas se você quiser me seguir, eu agradeço. Então, lá no @suavidacadêmica, se você não tiver Instagram, não tem problema, eu posso passar para a Raquel o PDF e depois pode distribuir sem problema nenhum. Esse PDF é aproveitado de uma outra apresentação que eu fiz. Então, o nome está diferente, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Vou começar a apresentação. Posso começar, Raquel? Quer inspirar mais alguém? Mais alguma coisa? Não, pode começar. Então tá bom. Deixa eu me achar que eu estava no Zoom. Então é outro esquema. Deixa eu reconfigurar minha cabeça aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Tá entrando agora pra gente. Tá. Parou de novo. Ok, estão vendo? Sim. Tá, ótimo. Então, o tema de hoje é construindo seu artigo científico, planejamento, organização e escrita. Em alguns momentos eu vou interromper essa apresentação, porque aqui no Meeting é difícil a gente dar aula olhando para os nossos slides e eu sou professora, né? Então, tem que olhar para a cara de vocês, senão não vai servir para mim. Então, hoje, a nossa agenda, a gente vai falar sobre processos de organização acadêmica. O que é organização acadêmica? Esse é um termo que eu tenho estudado ao longo dos anos e eu queria compartilhar com vocês. Como você vai planejar o seu artigo, como você monta a estrutura desse artigo e uma técnica para você transformar estrutura em palavra, um esquema em texto, que é a GWS, a Generative Writing Sheet, que é uma técnica de organização mental e transposição do que você está pensando para a prática, para o seu texto. A dinâmica da aula é mais ou menos 1 hora de conteúdo, 20 minutos de perguntas e respostas. Tem um material de resumo na bio do Instagram, @suavidaacadêmica, me sigam. E caneta e papel para notas de estudos. Eu trabalho com uma pesquisa. Ai, gente, eu tenho que olhar para vocês. Eu vou compartilhar e voltar, tá bom? Que eu sou meio problemática. Eu trabalho com uma pesquisa de 2014, da Pam Miller e do Daniel Oppenheimer, que fala sobre a escrita à mão. Então, passar esse tipo de conteúdo para os estudantes também é muito interessante. O fato de você tomar notas à mão faz com que você crie um sistema de codificação da informação. É diferente operacionalmente você digitar com os 2 dedos para você escrever com a sua própria letra. Tanto para você registrar a informação, quanto para você recuperar essa informação, para você lembrar da sua letra. Se você vira um papelzinho que caiu no chão com a sua letra, a primeira coisa que você faz é... E vou lá pegar, porque se é com a minha letra é importante. Ainda mais hoje em dia que a gente escreve muito pouco à mão. Então, tenha suas anotações à mão. Então, a gente já fica como dica para o nosso momento. Renata faz muito registro com a letra. Eu também, Renata. Eu sou a do caderninho. Tem gente que é totalmente tecnológico, né? Eu não sou, não. Eu tenho sistemas híbridos de vida, porque não, quase 40, e aí a gente tem que se organizar, porque senão a gente esquece de tudo, né? Tem que ser assim, senão não dá mais, não. A Ivânia também gosta de escrever. Vou continuar. Abriu a apresentação, gente? Raquel, abriu aí? Abriu, tudo direitinho. Tá bom. Então, vamos lá. O que é organização acadêmica? É um processo de ordenamento de prioridades e engajamento que intenciona o desenvolvimento dos projetos acadêmicos, sejam eles textos, estudos, pesquisas, análises, revisões ou processamento de categorias. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Não tem isso de, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma tremenda enganação. Estudos comprovam que a gente perde cerca de 30% da capacidade produtiva quando nós fazemos mais de uma tarefa por vez. E às vezes a gente acha que dá conta de fazer o arroz e ler o livro, mas não é verdade. Na verdade, a gente está alternando tarefa. E quando a gente alterna a tarefa, a gente alterna a atenção. O meu convite hoje para você é se organizar com relação à sua escrita e aos seus estudos. Quando a gente escolhe a área acadêmica, vem no pacote
a necessidade e a obrigação de nos comunicarmos por escrito. A gente escreve todo dia, e eu sei disso, mas em alguns momentos vai ser fundamental que você escreva textos com maior profundidade. Que tipo de texto? Um artigo, um relatório da disciplina, são textos que você tem que parar. E a gente hoje não para. A gente escreve o tempo todo, a gente escreve no WhatsApp o tempo todo, e a gente responde as pessoas imediatamente. Eu te convido a parar. O mundo não vai acabar se você ficar 1 hora sem mexer no seu telefone. Você não precisa olhar os seus e-mails a cada 1 hora, a cada 5 minutos, a cada meia hora. Isso provoca ansiedade. A gente fica doente quando a gente faz isso. Então, o meu convite aqui é: organize-se. Mas não organiza fazendo tudo. Se organiza a partir de prioridades. O que é importante para você? Quem é você? O que você quer? Onde você quer chegar? Como você pode se organizar para colocar os seus objetivos rodando no seu radar, rodando as suas metas, rodando na sua vida, e não só sendo ideias que eu gostaria de fazer um dia. Por exemplo, o meu livro só nasceu porque eu coloquei ele na minha agenda. Eu tenho uma criança de 7 anos, como disse a Raquel na minha apresentação, Davi. Hoje ele não está aqui, porque hoje eu ia dar aula de manhã e de tarde, implorei para o meu marido uma ajuda. Hoje eu estou no dia do meu apocalipse zumbi, Gustavo, faz alguma coisa para me ajudar, e ele levou a criança. Davi tem autismo, a gente descobriu esse autismo quando ele tinha 2 anos. Davi teve um desenvolvimento ótimo até o 1º ano. Eu engravidei no mestrado. Tive Davi, qualifiquei o texto grávida de 5 meses, Davi nasceu, e eu defendi a minha dissertação quando o Davi fez 5 meses de idade. Até 1 ano foi tudo lindo, e o Davi começou a desaprender. Desaprendeu a bater palmas, desaprendeu a andar, desaprendeu a falar mamãe, papai, e aí a gente ficou 1 ano procurando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo com aquela criança, e a gente descobriu que Davi tem autismo. E aí vocês imaginem só a vida de uma família com autismo, porque não é só criança, é uma família que tem autismo. Organização, estrutura e rotina é sobrevivência na minha casa. Não é opção, assim, eu não tenho uma opção de falar assim, hoje eu não vou dar o almoço meio-dia, não, hoje vai ser 2h30. Essa opção não existe na minha casa. Antes do Davi nascer, era tudo, normal, né, na bagunça, a gente se entende na bagunça, mas meu filho, ele exige determinadas questões de rotina e de organização que acabaram transparecendo no meu trabalho, que acabaram, na verdade, criando um trabalho para mim, que é entender como que a rotina ela vai te ajudar a sair do modo de luta ou fuga. Luta ou fuga. A gente vive num sistema de ansiedade o tempo inteiro. Quando tem as ADs, eu já fico ansiosa, porque eu sei que eu tenho que organizar e tenho que corrigir, vem as APs e eu tenho 2 disciplinas que trabalham, um no grupo 1 e outra no grupo 2. Quando uma termina, a outra começa. Quando uma termina, a outra começa. Então, dá aquela ansiedade, mas eu só consigo não entrar nessa espiral de confusão pela organização. Não só organização acadêmica, mas organização num sentido geral. Então, eu convido você a pensar em estratégias... Tem um áudio aberto aí, obrigada. A pensar estratégias de organização para a sua vida. Então, é uma lista que você pode fazer de tarefas, você pode dividir o seu tempo entre manhã e tarde, organizar melhor o seu tempo, você pode se organizar com relação às tarefas do lar, às tarefas da criança, e também as suas tarefas, as suas demandas pessoais, ao seu desenvolvimento, seu aprimoramento. Esse é um convite que, para mim, é sempre válido, e a gente sempre acha que é robô e não é verdade. A gente está aqui o tempo todo aprendendo. Então, por que a organização acadêmica? Gerar clareza, estudar com intenção de resolver problemas. Queria até falar um pouco mais sobre isso. Eu fiz um curso há um tempo de inglês científico, como escrever artigos científicos em inglês. E aí o rapaz, Thiago Vidotto, ele trouxe uma ideia muito legal, que é: você é um estudador ou você é um resolvedor? O estudador é aquele que vai estar lendo um artigo, porque alguém indicou, porque no grupo de pesquisa, orientador, alguma coisa, ele está lendo um artigo e aí ele se depara com um conceito que ele nunca viu. E aí ele, em vez de buscar
uma resolução simples para aquele conceito, só entendendo a contextualização do que é aquilo, ele vai baixar 5 artigos, 7 artigos, 10 artigos em PDF sobre aquele conceito. E aí ele interrompeu a leitura, baixou outros artigos e ele não leu nem o artigo que ele estava lendo e nem os artigos que ele queria ler. E ele vai criando uma rede que, na verdade, está baseada na questão da autoestima, que é a ideia do eu nunca sei o suficiente. Eu sempre preciso estudar mais e ler mais e saber mais, eu nunca estou pronto, nunca estou pronto. É claro que você lendo uma coisa ou lendo 2 coisas, é claro que você não vai estar pronto mesmo. Mas tem um limite. E quem define esse limite é você. Você quer resolver problemas, porque os artigos científicos, eles giram, como a ciência, eles giram a partir das perguntas da sociedade. Então, você estuda com a intenção de resolver um problema de pesquisa ou estudar pelo ato de estudar. E se é isso, estudar pelo ato de estudar, tá tudo bem, não tem problema não. A questão é, o ponto 1, gerar clareza. Você estar consciente do que você está fazendo e de quais são os projetos que estão acontecendo na sua vida. Planejar a ação, organização das áreas da vida, traçar uma rota, estratégia de saúde mental, quando a gente fala de pós-graduação, quando a gente fala de graduação, de vida acadêmica de um modo geral, a gente está falando de sutilezas muito delicadas. E para você ler, para você escrever, para você dar uma aula, você tem que estar bem. Você não consegue se você estiver com raiva, você não consegue se você estiver frustrado ou extremamente infeliz. Então, a gente tem que estar bem com as nossas emoções para conseguir expressar também. Então, saúde mental na pós-graduação é um tema fundamental. E, para mim, a solução para isso é dentro do nível superficial, a organização, e dentro do nível mais profundo, você fazer uma terapia com um psicólogo para conseguir entender quais são as raízes que estão aí te incomodando e que estão fazendo com que você não consiga se desenvolver academicamente ou não consiga colocar no papel os projetos que você quer, que você tem. Então, no final de tudo, a gente está falando de autoaperfeiçoamento, porque a gente estuda para ser feliz, né? Porque se fosse para trazer mais problemas, a gente é uma outra coisa. Então, eu quero trazer a ideia da leveza. A gente estuda também porque a gente quer, também porque a gente quer autoaperfeiçoamento, a gente quer melhorar a nossa prática, a gente quer se incrementar como pesquisador, como pesquisadora. Aqui eu fiz um mapeamento de um grupo de tarefas de um pós-graduando, entendendo que algumas pessoas que estão aqui e vão escrever os seus artigos estão na pós-graduação ou querem fazer pós-graduação. Então, eu agrupei isso em 5 categorias para a gente pensar em que momento você está combinando as categorias. Tem, por exemplo, tarefas que são sobre estudos e leitura, tarefas de pesquisa, de revisão, tarefas de análise ou tarefas de escrita e explanação. Por exemplo, essa tarefa que eu estou fazendo neste momento é uma tarefa de explanação, onde eu estou dando uma aula sobre os conteúdos de artigo científico. Mas antes de acontecer isso, teve que ter todo um processo de estudo, de leitura, de pesquisas. Na minha tese, nesse momento, eu estudo interseccionalidade aplicada a bancos de dados, com um programa específico que é o SPSS. E aí eu estou trabalhando algumas análises de categoria. Só que eu estou na análise, mas eu também estou na pesquisa e também estou na leitura, porque eu preciso saber o que aquele dado quer dizer a partir do autor tal, do autor tal. Então, essa é só uma ideia de categorizar quais são as atribuições de um pesquisador. Aqui eu coloquei na pós-graduação, no pós-graduando, mas é de um pesquisador. E, para você produzir o seu artigo científico, você tem que passar pelas 5 etapas. Não necessariamente nessa ordem, em alguns momentos você vai estar combinando essas ordens, mas a ideia é que você tenha clareza, e a partir da clareza você tenha mais propriedade do que você está fazendo. Aqui eu quero apresentar um método para vocês, que é um método que eu criei a partir dos estudos do meu blog, que é o método SVA, Sua Vida Acadêmica, que começa com a captação da informação, por exemplo, para você escrever ou para você estudar. É um método de estudos e escrita. Uma captação da informação, por exemplo, baixar um artigo é uma captação de informação. Esclarecimento, o que eu vou fazer com isso? A organização, né, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, a ação
e a revisão. Essas categorias, elas são inspiradas num método de produtividade chamado Get Things Done, criado pelo David Allen. Só um aviso para vocês, é que eu não consigo ver o chat e nem ver vocês, tá? Se tiver alguma coisa vocês abram um áudio que eu consigo ouvir, mas eu não consigo ver ninguém, nem ver o chat, tá? Então, esse método é inspirado no Get Things Done, no GTD, que é do David Allen, que é um especialista em produtividade de empresas. Ele tem um livro em português chamado A Arte de Fazer Acontecer, onde ele explica o GTD. Ao analisar Tudo bem? Tem um áudio aberto aí. Então, para organizar Quando eu tive acesso a essa informação, há seis anos atrás, e depois fiz o curso de GTD, nível 1, nível 2 e nível 3, eu comecei a pensar num método de estudos e de escrita para ajudar as pessoas e cheguei nesse modelo. Hoje a gente vai falar do ponto 3, que é o ponto de organização. Se você gostou do assunto, gostou do método, quer se aprofundar mais, tem mais conteúdo lá no meu Instagram, tá bem? Então, o que é o artigo científico para a gente começar de fato? Ele se caracteriza por ser um trabalho bem sucinto e tem como objetivo comunicar ideias e informações de maneira clara e concisa. Ele é uma forma de comunicação do conhecimento produzido em benefício da sociedade. Então, ter a ideia que o artigo é uma forma de comunicação, ele já esclarece para a gente por onde a gente vai começar. E o artigo, ele é sucinto, né? Artigos bem pequenininhos têm 8 páginas. Artigos maiores de revistas, como a RBE, revistas A1, que tem mais fama, mais performance, vai até, no máximo, 20 páginas. Então, você tem que é diferente de um trabalho monográfico, de uma dissertação, de uma tese, que tem muitas páginas. Então, a gente está falando de uma comunicação sucinta, de algo que resolva um problema. O sentido do artigo é responder a pergunta de pesquisa. Qual é a sua pergunta? Muita gente mesmo, vocês não fazem ideia de quantas pessoas chegam numa oficina de produtividade de escrita acadêmica, ou chegam numa oficina de planejamento de projetos, ou mesmo colocam mensagens no meu Instagram e falam, olha, eu já escrevi tantos capítulos e eu não sei qual é o meu problema. Então, vamos desconstruir esse pensamento e ter como princípio científico que a ciência serve para resolver problema. Qual o seu problema de pesquisa? Então, o seu problema de pesquisa pode começar com como, com porquê, com qual, com quando. Ele tem um marcador de discurso mesmo de pergunta. Então, como as rodas de leitura vão influenciar a formação dos leitores na escola X? E aí você faz uma análise dos 3 primeiros anos do ensino fundamental da escola X ao longo das rodas de leitura, como essas crianças se comportaram. Essa é uma forma de você escrever um artigo, por exemplo, a partir de um problema real. E aqui eu trago como estratégia, já que o objetivo dessa aula é identificar esquemas e estruturas na escrita de um artigo, eu trago uma ideia que é o do mapa mental acadêmico, que é um conceito que eu também criei no meu livro e nesse trabalho que eu tenho na internet, que ele é um organizador de ideias. Ele é inspirado no trabalho do Tony Buzan, que faleceu em abril de 2019, mas que deixou todo um legado de leitura dinâmica em mapa mental. Mapa mental também pode ser chamado como mapa de ideias, mapa conceitual, é a mesma coisa. Eu queria mostrar para vocês alguns mapas mentais acadêmicos. E primeiro apresentar o conceito. Mapas mentais acadêmicos são fluxogramas de organização a fim de planejar o caminho a ser percorrido na construção de um texto acadêmico. E aqui tem uma aplicação e como fazer. A ideia do mapa mental, esse diagrama aqui foi feito pelo meu cunhado para o meu livro. Então, o diagrama, ele dá uma ideia da palavra principal, palavra geradora, no meio de uma folha de papel ou de um aplicativo, se você quiser usar, mas eu recomendo escrita à mão, como eu já disse. Então, ele tem benefícios e vantagens, como, por exemplo, planejamento de projetos, de metas, de estratégias. Tá ventando muito aqui em casa, gente, as janelas estão tremendo bastante. Ele também traz a criatividade das ideias, da inovação, do pensamento. Ele traz produtividade. Peraí, deixa eu chegar para cá.
sendo mais efetivo, intuitivo, a colaboração da equipe, compartilhamento, parceria de colegas e vários benefícios, como visão geral, fácil de memorizar, ele é simples e até divertido. Por que as coisas acadêmicas têm que ser tão chatas? Não, elas podem ter planejadores interessantes. A essência do mapa mental é palavra geradora e cor. Você pode ver aqui que na primeira sessão está tudo em vermelho, na segunda sessão tudo em azul escuro, aqui na sessão do rosa, tudo que fala sobre equipe, fala sobre colaboração. Você está vendo que são palavras isoladas que estão conectadas pela cor, pela setorização da informação. Isso é fundamental. O Tony Buzan, que é o criador do método do mapa mental, ele chama essas primeiras palavras aqui, olha, planejamento, criatividade, produtividade, colaboração e benefícios, de IOBS, ideias de ordenamento básico, que é a forma pelo qual você escolhe que essa história seja contada. Aqui você está vendo que está caminhando, o meu mapa mental, ele caminha num sentido horário, onde eu falo primeiro sobre isso, depois sobre a segunda sessão, depois sobre produtividade, depois sobre colaboração. Eu quero mostrar na prática como isso funciona. Aqui eu tenho um mapa mental acadêmico, cujo tema é formação docente do orientador pedagógico. Essa pessoa, que é dona desse mapa, foi minha aluna numa das turmas, foi em Nova Iguaçu, se eu não me engano, essa turma, e aí ela faz um mapa mais geral, de objeto de pesquisa com perguntas de esclarecimento. Que tipo de pergunta de esclarecimento? O que, por quê, como, quando? Então, olha, formação docente do orientador pedagógico, para quê? E aqui é a justificativa dessa pessoa. Como? Isso aqui é a metodologia. O que? O objeto. É o tema da pesquisa dela. Esse quando, dos anos de 1960 a 2006. Esse é um planejador de escrita. Como é que essa pessoa vai trabalhar com isso? Ela vai colocar isso atrás do computador dela, onde ela quiser, no caderno, e ela vai seguir, não linearmente, essa ideia. Ela pode escrever um pouco sobre recorte do tempo, depois ela pode escrever um pouco sobre a LDB, aqui na lei de 71, depois a lei de 96. Então, ela pode escrever não linearmente, salteadamente. Depois eu mostro como é que isso funciona na prática. Esse outro mapa mental foi de um artigo que eu escrevi sobre juventude e democratização da escola. Esse artigo, esse mapa mental tem dois formatos. Um primeiro, onde ele está sem cores, ele está todo ali em azulzinho, onde eu vou trabalhando palavras de representação, juventude, democratização, legislação e trajetória. E aqui no segundo mapa, passei demais. Aqui no segundo mapa, eu tenho o mesmo mapa retrabalhado a partir de setores, a partir de cores. Tudo que fala sobre juventude está em laranja, inclusive os autores. Olha, Margulis e o Resch são autores que falam da juventude. Mannheim, também autores que falam sobre a juventude. Tudo que fala, de democratização está em vermelho. Tudo que vai falar de legislação está aqui embaixo, está em verde. Então, eu vou criar um mapa para eu seguir, para eu ter um condutor da minha escrita. Aqui eu tenho outro, esse aqui é de um aluno de administração pública, é uma tese de doutorado, onde ele coloca a reforma gerencial de 1995 como tema central, e aí ele tem tudo que é o problema de pesquisa dele, é como a reforma gerencial de 1995 impactou estados e municípios. Toda a tese dele responde a esta pergunta. Tudo que é introdução está em roxo, tudo que é capítulo 1 sobre reforma FHC está em azul, tudo que fala sobre federalismo, que é o capítulo 2, está aqui em rosa, aqui o quociente de Gini, as escolas de Estado no capítulo 3, e aqui ele trabalha com os indicadores dos dois governos FHC, os dois governos Lula e o primeiro governo Dilma, para indicar como a reforma gerencial de 95 impactou estados e municípios. Veja que ele está contando uma história, e a história que ele está contando
é a história que responde a essa pergunta? Eu sei que parece muito romântico e simplista, mas eu quero que vocês pensem sobre isso em modelos e estruturas mais simplificados para que todo mundo possa entender, para que essa ideia chegue a mais e mais pessoas. Eu trabalho com referencial, acho que ele está aqui na minha mesa, que é o Steven Pinker, que tem um livro, está aqui, que é o livro Guia da Escrita, Como Conceber um Texto com Clareza, Precisão e Elegância, onde o Pinker fala que se você separar, dividir, classificar, explicar, você multiplica o seu público potencialmente por 1000. Você atinge mais pessoas. Por exemplo, vou dar uma dica prática. Se você escreve EJA no título do seu artigo científico, você limita esse artigo. Pessoas que não são do campo da EJA, que não são do campo da educação, não sabem o que é EJA. Tem que colocar educação de jovens e adultos mesmo, que seja um nome grande. Então, colocar uma fórmula matemática, colocar uma sigla, colocar uma abreviatura, colocar um excerto de uma poesia, um excerto de uma música no título do seu artigo científico, vai dificultar, primeiro, a indexação das bibliotecas, a forma de armazenamento e depois o acesso a essa informação. E eu trabalho com escrever é um direito. Então, democracia, para mim, é o valor número 1. Deixa eu ver se eu caí, porque eu tô aqui. Vocês estão aí? Tá todo mundo aqui ainda. Tá bom. Tá bom. A gente tá te ouvindo, o então chat tá tá cheio de comentários, pessoal dando dica de aplicativo para fazer mapa mental. Opa! O Então pessoal tá bom. interagindo aqui. Tá todo mundo quietinho, mas interagindo. De vez em quando bate aquela assim, vai que você caiu. Vai que você caiu e você está falando na parede. Então, tá bom. Se você cair, a gente te liga no celular. Tá bom, meu celular tá aqui. Ai, desculpa. Quero o nome dos livros, tá? Guia de Escrita, Steven Pinker. Palestra maravilhosa. Muito obrigada, Valéria. Fala meu que eu vou ficar com vergonha. Peraí, deixa eu voltar para lá. Vamos continuar que ainda tem muita coisa. Você estava preocupada que a gente tinha 40 pessoas, a gente já está chegando a 70. Raquel, não fala não. Não fala não que eu fico tento. O problema não é que tem 70, é que eu não estava preparada para 70. Eu estava preparada, na minha cabeça doida, eram 8, assim, não, 8. Ninguém vai querer saber no sábado à tarde, né, Juliana? Claro que não. Mas aí, muito obrigada pelo voto de confiança, tanto para toda essa oportunidade de formação que o LIPEAD está oferecendo, quanto ao voto de confiança no meu trabalho. Muito obrigada. E aqui a gente tem o mapa do Irineu, né, que foi meu aluno. Eu tenho outro mapa aqui de intolerância religiosa. Olha como é que esse está super simples. Então, qual é o problema de pesquisa? Como o direito trata casos de intolerância religiosa em comunidades pobres do Rio de Janeiro? Essa pessoa aqui, ela queria investigar um caso, na verdade, 2 casos de destruição de terreiros no bairro da Ilha do Governador. Então, eu queria trabalhar como o direito trabalha com essas peças processuais. Qual foi o tratamento de informação que o juiz deu a esse caso de intolerância religiosa? Então, o conceito está em vermelho, vai diferenciar o que é preconceito, o que é intolerância, o que é xenofobismo, o histórico, quem é o alvo? É a religião de matrizes africanas. Ninguém está fazendo isso na Igreja Católica, nem na Igreja Evangélica, nem em outras denominações. O que fala o direito sobre isso e a análise dos processos jurídicos, das peças mesmo, processuais. Então, esse aqui é um mapa onde a pessoa, depois disso aqui, ela abriu um arquivo no Word, vazio, e ela foi colocando na primeira página, escrito só conceito. Deu vários enteres. Na segunda página, ela escreveu histórico. Vários enteres. Na terceira página, ela escreveu o que fala o direito, interrogação. E na quarta página, ela escreveu processos jurídicos. Só isso. E aí, ela começa a escrever não linearmente. Ela pode escrever um pouco. Ela acabou de ler um texto sobre o direito, ela pode escrever um pouquinho do capítulo 3. Depois ela pode voltar, porque ela lê um texto de xenofobia, e voltar para o conceito no capítulo 1.
Ela pode já ter analisado uma peça processual e completar alguma coisa aqui no processo jurídico, porque a gente acha que tem que escrever uma coisa atrás da outra. A gente acha que começa a escrever um artigo pelo título e não tem nada mais equivocado do que isso. A forma de apresentar o artigo para o leitor, sim, aí é essa mesmo. Mas a forma de construir não tem nada a ver com isso. Eu vou mostrar uma das técnicas, eu trabalho com algumas, eu vou demonstrar uma das técnicas, que é a GWS, como é que você transforma isso num artigo, tá bom? Mas o mais importante é, objetivo da aula, identificar esquemas e estruturas no artigo científico. Consegue perceber que isso aqui é um mapa, é uma espinha dorsal, é uma estrutura de um artigo. O texto não começou, mas a ideia já está aí. Eu tenho outro aqui de teatro e matemática. Esse foi ótimo porque eu posso dar uma dica de busca também. Quando você vai buscar no Google ou no Google acadêmico, né? Muita gente tem preconceito com isso, mas eu não tenho preconceito com nada. Eu tenho a cabeça aberta para a gente ver o que funciona. Se você só sabe mexer, se você não sabe mexer no banco de teses da CAPES, se você não sabe mexer no ERIC, se você não sabe mexer nos grandes portais de distribuição da informação científica, eu recomendo que você comece no Google e vá avançando. Primeiro Google, depois Google acadêmico e vá se apropriando principalmente dos sistemas de filtragem. Os filtros que vão fazer com que você receba a informação de uma maneira mais clara. Por exemplo, esse aluno aqui, ele estava inclusive numa aula do mestrado lá do CapUERJ, ele estava no chat, eu tô aqui, o Vinícius, ele trabalha, ele já é mestre, com uma dissertação sobre teatro e matemática. E aí, quando ele colocava no Google teatro e matemática, como descritores, essas palavras, quando a gente está procurando alguma coisa, são chamadas descritores. Quando ele colocava assim no Google, apareciam artigos de teatro, de matemática, artigo até de jornal. Então, saía, né? Ele não conseguia encontrar nenhuma produção. E aí, em 5 minutos que a gente conversou, eu falei assim, não, Vinícius, tem uma estratégia, usar as aspas, teatro e matemática, entre aspas, toda, né, a expressão teatro e matemática, entre aspas, vai fazer um filtro no Google que só vão aparecer artigos que interseccionem, que cruzem os assuntos teatro e matemática. Se eu escrever agora no Google Sociologia da Educação, aparecerão artigos, notícias sobre sociologia e sobre educação. E os de sociologia da educação estarão lá no meio, eu nem vou encontrar. Uma forma de eu conseguir fazer um primeiro filtro no meu Google é entre aspas. Você coloca entre aspas duplas e o resultado da tua pesquisa vai sair mais aproximado do que você quer. Então, essa é a primeira dicona que eu dou. Vai no Google e usa as aspas. Se eu quero, por exemplo, às vezes eu quero pesquisar alguns PDFs ou alguns slides de outros professores, né, do SlideShare, alguns professores colocam na net alguns resumos de aula. E aí eu coloco o tema que eu quero, por exemplo, Sociologia da Educação, .ppt. O .ppt vai criar um sistema de filtragem que só vão aparecer para mim resultados que tratem de publicações de PowerPoint, de análises de PowerPoint, ou Sociologia da Educação .pdf, onde vão aparecer apenas resultados que estejam armazenados no sistema do Adobe, no sistema do PDF. Então, aqui, o Vinícius, ele fala de história do teatro, veja que ele conta uma história. Artigo é comunicação, veja a estrutura. História do teatro, história da matemática, e aí a inovação que ele traz é um curso de extensão, que virou um produto educacional dele. Ele trabalhou um formulário com registro, entrevista, ele trabalhou uma oficina, um curso de extensão para ensinar estratégias teatrais para professores de matemática, e foi sensacional, porque ele é ator e professor de matemática, e agora é mestre. E essa é a forma pela qual, uma das formas, não é a mais certa nem a única, mas é uma das formas de você trabalhar com a operação do esquema em texto. O que eu estou falando aqui é algo que não existe no Brasil, que só eu falo sobre isso no Brasil.
Então, o meu referencial não é daqui. São de outras pessoas que estão em outras realidades e que já estão num processo de mesclar estratégias e operar com mais praticidade com relação aos textos acadêmicos. Por isso, vocês vão ver algumas fórmulas e algumas formas, mas eu quero que você tenha a mente aberta, que você não pense que isso é para te engessar. Tem uma frase do Renato Russo que eu adoro, que é: disciplina é liberdade. Eu já falei para vocês da história do meu filho, da minha família. Isso, para mim, é muito verdade, porque o fato de ter uma rotina estável, de ter disciplina, de ter organização e rotina, faz com que o meu filho tenha energia suficiente para se desenvolver, para não ficar com medo ou no modo mental de lutar ou fugir. Faz com que ele tenha mais estabilidade. Dá para controlar tudo? Não, não dá para controlar tudo, graças a Deus. Mas que bom quando a gente tem algum tipo de antecipação, quando a gente tem mais tranquilidade e observa a nossa realidade de uma maneira mais panorâmica. Volto a repetir o convite. Organize-se. Organize-se. É esse o único caminho que eu conheço. Se você tiver outro, me conta, porque eu tô querendo saber, mas esse é o da disciplina que eu conheço. O GWS é o Generative Writing Sheet, que seria uma folha de escrita gerativa ou de escrita generativa. A ideia é você escrever numa folha a partir de um tema gerador. E aí a gente lembra até do Paulo Freire. A partir de um tema gerador, você escreve isso na folha, a partir de cabeçalhos. Cada ideia de ordenação, lembra lá da ideia de ordenação? Isso é uma ideia de ordenação. São as formas iniciais de como você escolhe contar a tua história no artigo. Isso aqui, história do teatro, é uma ideia de ordenação. História da matemática é uma outra ideia de ordenação. Essas ideias vão funcionar como cabeçalhos, como headlines, como cabeçalhos da sua folha, nessa técnica aqui, na Generative Writing Sheet, na GWS. Quem criou essa técnica foi o Robert Boyce, e está nas referências aqui do nosso material, se você quiser saber mais. Está em inglês, mas vale a pena. E dá para traduzir, se você comprar em e-book, dá para dar uma tapeada, tá? Sessão de ideias para incrementar as palavras de representação. Então, o que você pode fazer? Sessão de ideias, o brainstorm, aquela sessão que você pega uma folha e você começa a escrever algumas ideias em fluxo para poder escolher algumas. Como é que eu trabalho com os meus alunos? A gente começa a conversar. Eu trabalho com um conceito também da Helen Swart, que ela trabalha com um conceito de conversas acadêmicas. Ela diz que a gente não fala sobre os nossos projetos acadêmicos com quase ninguém. E quando, às vezes, as pessoas perguntam: e aí, como é que tá a tese? E aí, como é que tá aquele artigo que você falou que escrever? A gente fica com raiva. E acho que essa pessoa está se metendo demais. Mas eu quero virar uma chave aqui. E se essa for uma oportunidade de conversar? Principalmente com seus pares, com outros professores, com pessoas de grupo de pesquisa, com pessoas que também têm interesse naquele tema. Então, conversar sobre os seus temas é uma forma muito interessante de ter novas ideias, de criar novas conexões mentais, de ter novas possibilidades de ação. Então, a ideia da Helen Swart, a ideia que eu implemento com os meus alunos, é conversa. A gente tem uma conversa sobre o tema que ele quer desenvolver e a gente escreve várias palavras soltas num papel. Depois eu peço, assim, num tempo, 10 minutos, aí ele escreve 30 palavras, por exemplo. Eu peço para ele circular 5. E depois para que ele circule 3. 3 das palavras mais importantes que representam toda aquela ideia que ele acabou de conversar comigo. Essas 3 a 5 palavras já são as palavras-chave do artigo dele. Ele vai começar a trabalhar e a contar essa história a partir das palavras-chave. E como é que vem essas palavras-chave? Vem através da conversa, da dinâmica, de você colocar para fora o que já está na sua cabeça, porque os seus projetos já estão te incomodando de alguma forma. Então, colocar isso para fora a partir de uma sessão de escrita, de uma sessão de ideias.
E você pode trabalhar também a escrita livre sobre o tema a partir de um determinado período de tempo. Quando você fala, quinta-feira eu não vou fazer nada, quinta-feira eu vou pegar lá naquele projeto. E aí passou a quinta e você não fez nada. E aí você falou, não, hoje eu tenho que lavar roupa, não, hoje eu vou lavar a geladeira. Quanta coisa a gente coloca como desculpa para não fazer o que a gente gostaria de fazer, mas a gente acha que não sabe. Isso é falta de clareza. Então, quando você faz um pouquinho a cada dia, você tem mais possibilidade, mais probabilidade de levar esses projetos para frente, de conseguir desenvolver os seus projetos. Quando a gente fala de vida acadêmica, a gente fala de consistência e não necessariamente de intensidade. Dá certo eu pegar 10 dias e escrever igual uma doida e sair a tese e pronto, passei? Tá. Dá certo eu passar a noite sem dormir, escrever um resumo e depois o resumo ser aceito? Também dá. Mas e se as coisas pudessem ser diferentes? Eu não sei vocês, eu sempre me perguntava, quando eu fazia as coisas assim na pressão, nossa, tá até mais ou menos e passou, imagina se eu tivesse me dedicado de verdade. E a gente se dedica de verdade quando a gente tem intenção, quando aquilo vira uma prioridade. Dentro da minha vida, a vida acadêmica tá lá embaixo, mas é uma prioridade para mim, mas é importante. Primeiro eu tenho minha família, depois eu tenho o meu trabalho, e aí é trabalho no plural, né, que tem a UERJ, tem o CEDERJ e tem o blog, são 3 coisas, e depois vem os meus estudos. Isso significa que a minha agenda e as minhas decisões pessoais são tomadas a partir desse critério. Se meu filho tiver uma consulta médica no horário da minha reunião de departamento, eu não vou à reunião de departamento, eu vou apresentar um atestado. Se eu tiver uma reunião de grupo de pesquisa na hora da minha reunião de departamento, eu não vou ao grupo de pesquisa porque meu trabalho está na frente da minha vida acadêmica. Com todo mundo é assim? Claro que não. Cada um tem uma vida diferente e está tudo bem. O importante é você ter clareza sobre o que é importante para você, sobre se escrever um artigo é de fato importante, o que você quer com esse artigo. Então, fica o convite. Aqui eu tenho uma estrutura da escrita do teu artigo, tá? Uma dica prática para a elaboração, por exemplo, de títulos. Eu já falei dos clichês, dos excertos de poesia. Eu tenho um histórico de erros em títulos. Por isso que eu acho que sou especialista em escrita de título maluco. Por favor, não cometam meus erros, mas eu quero dar algumas dicas para vocês. Usar até 20 palavras, a gente está falando de uma frase não oracional. Não tem sujeito predicado, por exemplo, não tem verbo, então você tem que organizar isso de uma maneira inteligente. Suprima os artigos definidos e indefinidos no singular e no plural. Então, assim, o levantamento, a análise do estudo. Não, esse o pode dificultar na hora da indexação nas bibliotecas. Então, na dúvida, não coloca. Substitua termos rebuscados por sinônimos simples. Olha o que eu falei. Dividir, classificar, explicar. Você potencializa o alcance desse texto. Quando você escreve um texto, a primeira forma de comunicação com o seu leitor é o seu título, por isso você tem que ter cuidado com ele. Não utilize abreviaturas, fórmulas, estudo, análise, aprofundamento, pesquisa, levantamento, ele pode indicar redundância se esse não for o seu método usado. Então, o que tem que ter no seu título? Tem que ter a essência das suas palavras-chave, você tem que falar sobre o seu tema e sobre o seu método. Tema e método. Aqui eu acho que nessa apresentação eu não tenho uns exemplos. Não tenho os exemplos. Mas eu posso... já sei. Eu posso gravar uns stories no meu Instagram, no Sua Vida Acadêmica, ao longo dessa semana, falando sobre exemplos de títulos de artigos. E aí vocês vão ter mais... os stories ficam salvos por 24 horas, mas eu posso colocar um destaque ali na minha página escrito títulos. E aí vocês vão saber, ao longo da semana eu vou alimentando, se você não conseguir acompanhar, você consegue ver mais exemplos, tá bom? Trabalhar com palavra-chave e a introdução. A introdução do seu texto é o motivo do seu texto. O que tem que ter na introdução? Essencialmente, o seu objetivo e o seu problema de pesquisa. Você tem que apresentar o que você vai fazer e a pergunta que está
te motivando. Então, eu fiz um protocolo bonitinho, que está lá no e-book, que está na bio do @Sua Vida Acadêmica, e você pode ter acesso a toda essa informação. Um parágrafo de apresentação ao tema e delimitação, um segundo ou terceiro parágrafo para justificar a teoria, um quarto parágrafo, talvez, com a pergunta de pesquisa, questões e hipóteses. As hipóteses são questões importantes no método científico. A hipótese, como diz meu filho, é a pergunta sem pesquisa. Ele estava fazendo uma pesquisa na escola, e aí eu abri o computador e falei, tartaruga, né? Vem cá. Ele falou assim, não, Maíra disse que eu tenho que construir uma mini hipótese. Aí eu ri e falei, não sabe, né? O que é hipótese, Davi? Ele falou, pergunta sem pesquisa. É a pergunta que você faz antes de ter pesquisado, e isso é um dado científico, porque a gente é acostumado a achar que tem neutralidade científica, que tem essa questão do sujeito e do objeto, do pesquisador e do sujeito, mas não, a gente faz escolhas o tempo todo. Eu trabalho com estatística para a educação e eu faço escolhas, então não existe essa neutralidade do pesquisador, e a hipótese faz parte desse contexto de não neutralidade, e está tudo bem, faz parte da ciência. Um quinto ou sexto parágrafo com os objetivos, sempre com verbo no modo infinitivo. Um sexto ou até o nono parágrafo com a metodologia, a epistemologia, a coleta de dados, os critérios de análise, o como você fez. Mais ou menos no 10º parágrafo a síntese, e no último parágrafo, e aí eu coloquei até em negrito, porque esse exemplo serve para monografia, dissertação e tese, e também para artigo. Mas no artigo é diferente. No artigo não precisa, é um caráter opcional, onde você apresenta a estrutura para o leitor. Por exemplo, lá na dissertação, no finalzinho da introdução, você coloca no primeiro capítulo, acontecerá isso, isso, isso. No segundo capítulo, você apresenta a estrutura do texto. Num artigo, como é uma comunicação sucinta, você não precisa colocar a estrutura, não. É opcional, tá? E aí, como é que você faz o referencial teórico? Primeiro, eu quero falar de uma forma muito polêmica, tá? Sobre leitura de artigos científicos. Para você escrever, você tem que ter lido antes. Só que você não precisa ler tudo. Sim, você não precisa ler tudo. Tem esse método aqui, FISH-QTCR5SS, que é um método de leitura de artigos científicos. Eu criei um protocolo de leitura que se chama Leitura Acelerada e Orientada de Textos Acadêmicos, e esse conteúdo, por enquanto, está disponível apenas em áudio. Eu tenho um podcast no Spotify, no Google Áudio, um monte de plataforma, no Deezer, num monte de plataforma chamada Produtividade Escrita Acadêmica, e eu tenho 4 episódios que falam só sobre esse protocolo de leitura. Como que eu posso ler textos acadêmicos de uma forma mais funcional, dependendo dos objetivos de aprendizagem. Como é que você acha meu podcast? Isso, tá agora. Lá no Sua Vida Acadêmica, você clica no link da bio, o primeiro item é uma lojinha que vende os produtos do Instagram. Depois tem um podcast, você pode acessar ali, é totalmente gratuito, tem episódios. Eu já trabalhei com 3 séries. Produtividade Possível, que fala sobre produtividade, como é que você se organiza para começar a estudar, a escrever. Leitura acelerada e orientada, e sobre tarefas e projetos, que é sobre o GTD. Então, você pode procurar lá. Se você já tiver Spotify, é só escrever Produtividade Escrita Acadêmica ou Sua Vida Acadêmica, que vai aparecer lá os episódios do meu podcast. Mas existe também o método FISH, que é um método de leitura orientada, onde você, aqui está em inglês, então field, você lê o campo, você lê a introdução, você lê a sustentação, então você lê os cabeçalhos, é uma forma, aqui não vai dar para aprofundar, mas é só para ter uma ideia. Então, aqui eu já falei, ler para encontrar soluções para os seus problemas. Você lê para ter a resposta, não ler por ler. Outra coisa também é, para construir seu referencial teórico, comece lendo artigos de revisão sobre aquele tema. Isso faz muita diferença, porque os artigos de revisão, o objetivo deles já é mastigar o campo para você.
já vai apontar o que é estudo, o que é lacuna, ou então os estados da arte, que são grandes estudos que recortam um tema num determinado período do tempo, e ali já vai vir mastigadinho. Então, leia estados da arte sobre o seu tema, ou artigos de revisão, para você conseguir ter mais clareza. Métodos e materiais é uma seção do artigo científico onde você fala o como sua pesquisa foi feita. Você descreve o contexto, explica como é que você construiu isso, qual a natureza da sua pesquisa, quais instrumentos, usou algum protocolo? Por exemplo, quando você pesquisar no Google, e depois pesquisar no Google Acadêmico, e depois no banco de teses da CAPES, você pode escrever isso como um protocolo do caminho pelo qual você percorreu para desenvolver determinada pesquisa. Você usou um questionário, você fez um grupo focal, alguns alunos meus estão fazendo grupos focais online, eu achei isso muito legal. Assim, eles estão estudando formação de professores, marcaram 3 encontros com os professores pelo Zoom, e aí eles dão um texto prévio para esses professores lerem, e o encontro é a conversa dos professores numa sala virtual. O produto dessa conversa, ele vai analisar o discurso, analisar as falas dos professores, e isso é parte integrante da dissertação. Então, só para dar algumas ideias nesse modelo remoto que a gente está sendo obrigado a viver nesse momento, e também no EAD, para a gente pensar em novas formas de fazer pesquisa sem perder essa humanidade, essa natureza das ciências humanas, essa natureza da interpretação, da investigação, da pesquisa qualitativa. E a reprodutibilidade científica. Em teoria, você precisa apresentar a sua metodologia para que outro pesquisador replique e chegue ao mesmo resultado. A gente sabe que nas ciências humanas não funciona assim, mas é um importante componente e é um argumento válido, legítimo, para você fazer a descrição completa da sua metodologia. O métodos e materiais pode ser substituído pela palavra metodologia, ou às vezes vem referencial teórico metodológico, que aí vem a teoria e a metodologia na parte final. Esses nomes podem acontecer, tá? Depende do que a revista ou do que o congresso está pedindo, mas são sinônimos. Os resultados e a discussão. O resultado é o produto, né? O resultado que você teve é um tópico descritivo, você descreve o que você encontrou, e a discussão você interpreta. Essa aqui, a discussão, é a verdadeira marca de autoria num artigo científico, porque tudo antes você tem que referenciar, exceto na introdução, né? Mas a discussão é uma marca de autoria onde você interpreta os resultados. Aqui você até pode usar citação, mas só se for para apoiar a sua interpretação. As considerações finais, algumas pessoas perguntam, Ju, alguns vêm conclusões, outros considerações finais, tem diferença? Não, não tem diferença, só para abarcar as novas formas e as novas epistemologias. Por exemplo, os estudos pós-estruturalistas se recusam a apresentar conclusões porque eles estão levantando reflexões e não tem que concluir, não tem um produto final. E tudo bem, então foi substituído por considerações finais, que são falas, que são retomadas do trabalho, retomada da interpretação dos resultados. Ele demonstra esses resultados e as interpretações se concordam, se contrastam com pesquisas anteriores, ele vai discutir as implicações do trabalho, ele vai apresentar as evidências, ele pode também recomendar trabalhos futuros. Nas conclusões, você pode contestar, desenhar cenários futuros, juntar as pontas do seu trabalho. Você também não precisa referenciar, e aqui é como se fosse a continuidade da discussão, a sua marca de autor. Como é que você vai começar? Muita gente pergunta, por onde que começa, Juliana? Começa pela pergunta da pesquisa. A pergunta da pesquisa vai fazer você desenvolver essa pesquisa e construir a metodologia, e aí depois tem os resultados, depois tem as conclusões, essas considerações finais, junto disso tem as leituras, e as últimas coisas que você faz não são as considerações finais. É a introdução e é o resumo, que é um texto altamente técnico, que muitos professores falam assim, manda o resumo primeiro. Esse é um resumo indicativo, não é um resumo descritivo. Ele não está descrevendo o que aconteceu. Ele está indicando o que vai acontecer. Então, são resumos de naturezas diferentes. E eu quero falar que, se você ainda não conhece gerenciadores de referências, para tudo, e abre outra aba no seu computador para
conhecer, os gerenciadores são softwares que produzem automaticamente suas referências. Inclusive no padrão ABNT, nos padrões assim, das universidades mais específicas, tipo o ERJ, que não segue a ABNT, segue o modelo UERJ para trabalhos acadêmicos. Aí não, mas o grosso do trabalho vai ser feito pelo gerenciador. Eu uso o Mendeley. Existem muitos outros. Eu queria apresentar para vocês o EndNote Web, o Zotero e também o Mendeley, e mostrar para vocês o meu Mendeley. É um banco onde eu vou inserindo, eu faço uma conta no Mendeley, que é uma empresa, é gratuito, eu vou colocando os PDFs e salvando os PDFs dentro desse banco de dados, eu aciono esse botão aqui, eu junto esse botão, tem uma opção no meu Word, no meu editor de texto, e quando eu estiver escrevendo o meu texto científico, eu escrevo o sobrenome do autor e aperto esse botão do Mendeley e as referências vão ficar automáticas ao final do seu texto. Então, é uma automatização do processo. Eu já fiz um estudo, eu e o Vinícius, que é consultor, Vinícius Monção é consultor do blog, e a gente viu que mais ou menos de 20% a 30% do tempo que a gente usa escrevendo um artigo é só fazendo as referências. Imagina esse tempo para outras coisas, para você dormir, para você ver televisão. Então, é uma forma de automatizar os processos. Então, já encerrando, que eu já me estendi mais do que o combinado, na aula de hoje nós falamos sobre a importância da organização acadêmica, dos mapas mentais acadêmicos. Quando eu encerrar a apresentação, eu queria só mostrar os 3 livros de Tony Buzan, que são o referencial do meu trabalho. Os mapas mentais acadêmicos. Pode encerrar com calma, Juliana, que a gente ainda tem tempo. Então tá bom. Então, os mapas mentais acadêmicos como organizadores de informação e planejadores da tua escrita científica. A GWS, a Generative Writing Sheet, como uma forma de transformar o esquema em texto. Como é que é essa forma? Você vai abrir o Word e vai colocar os cabeçalhos das ideias de ordenação básica em cada folha de papel. E aí você vai escrever salteadamente. Hoje eu vou escrever um pouco na página 3, amanhã eu vou escrever um pouco na página 2, depois eu vou trabalhar um pouco na página 4, e aí eu trabalho fora de ordem no movimento de escrita livre. Por exemplo, quinta-feira, das 9 às 10, é um período que eu vou escrever. E aí eu sei que naquele momento eu vou escrever. Só que eu vou escrever o quê? Eu vou escrever aquilo que está no meu cabeçalho. Então é uma forma de organizar a sua cabeça para escrever. E falamos também na parte final das sessões do artigo científico com um protocolo ali certinho. O que você pode colocar? Você perceba que eu não falei de conteúdo, eu falei de forma de texto científico. E se você quiser uma fixação maior dessa aprendizagem, desse momento que a gente conversa, eu tô me apressando porque eu acho muito importante as perguntas. A partir das perguntas, vocês vão aprender melhor e eu vou conseguir construir melhores exemplos, porque senão fica muito do campo da prática e o meu trabalho é traduzir e colocar na vida, senão não faz sentido. Senão é só baixar qualquer curso de metodologia da pesquisa científica no YouTube e tá tudo bem. Não, eu quero que você transponha, faça essa transposição conceitual das ideias sobre escrita de artigos. Então, hoje, o mais importante, assim, se eu pudesse fazer com que você lembrasse de 2 coisas, só 2 coisas do encontro que a gente teve hoje, eu gostaria que você lembrasse da importância da clareza para tomar decisões, e aí eu estou falando de artigo científico, mas eu estou falando de vida, e pensamento estratégico. Pense estrategicamente sobre o seu artigo, sobre a sua tese, sobre a sua dissertação, sobre as coisas que você quer fazer. Tenha pensamento estratégico para se organizar e para colocar na sua vida as coisas que te fazem feliz, as coisas que te fazem motivado, as coisas que te levam para frente, que te impulsionam. Isso é super importante para mim. Quando eu falo sobre escrita acadêmica, as pessoas acham super esquisito, né? Porque eu gosto de verdade. E para mim é um meio de democratização do conhecimento. Só que eu sei que tem gente que não gosta disso. Porque é o espaço do pesquisador, do investigador, do professor universitário, né? Dizer até que, você não é tão bom assim, eu escrevo vários artigos e não é nada disso.
como primeira pessoa da família que fiz faculdade e que me tornei professora numa universidade, eu tenho o compromisso ético de contar para as pessoas como é que são as regras do jogo. E é isso que eu fiz aqui com vocês. Contei as regras do jogo para você escrever um artigo e colocar as melhores ideias no papel. E não perde a energia desse momento. Não perde, assim, a energia dessa oportunidade de conversa. Ah, Juliana, eu estou bloqueada. Eu queria, depois de fechar essa apresentação, mostrar alguns referenciais para você desenvolver esse exercício da escrita, mas clareza e pensamento estratégico é o que eu gostaria que você se lembrasse dessa aula de hoje. Se você quiser continuar essa conversa, me segue no Instagram e no Facebook, @suavidaacadêmica, e também nesse do meu projeto de extensão, labora.uerj, que é um projeto de extensão gratuito para professores da educação básica. Então, trabalhar o laboratório de organização acadêmica, que é esse projeto que eu já venho desenhando há um tempo, como uma possibilidade de divulgar para os professores como eles podem se organizar melhor e como eles podem colocar as suas melhores ideias para os seus alunos e para o mundo. As referências da nossa aula, David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, o Robert Boyce, Professors as Writers, e esse aqui também, o Tony Buzan, o meu livro, Sua Vida Acadêmica, Escreva Mais e Melhor, a Helen Sword e o Clóvis Ultramari, Como Não Fazer uma Tese, que é um livro bem legal, que ele compartilha várias questões interessantes sobre... Gente, apareceu aqui, Verônica saiu da reunião. Eu pensei que fosse eu. Meu Deus, eu saí da reunião, e agora? Então, assim, o objetivo da aula de hoje foi identificar estruturas e esquemas no artigo científico. Vocês acham que a partir dessa explanação ficou mais claro quais são as estruturas e os esquemas? Dá um joinha assim se ficou mais claro. Ah, legal. Raquel, eu estou aberta a perguntas. Quem tiver... Eu já sou a primeira inscrita. Eu vou começar perguntando pela minha maior dificuldade até hoje, mesmo depois do doutorado, é a bendita as considerações finais no texto. Porque parece que você já disse o que você tinha para dizer, você já disse no texto inteiro. Aí eu ainda brinquei hoje na palestra de manhã. A minha vontade, quando chega em considerações finais, é escrever: pronto, é isso, fim. Não tem mais o que dizer, eu já disse o texto todo, né? Outro ponto de muita dificuldade é o resumo, mas como o resumo ainda é o começo, eu meio que ainda dou um jeito, né? Mas eu nunca sei o que vai para o resumo, o que é excessivo no resumo. Agora, considerações finais não sai de jeito nenhum. Eu tenho mais de abrindo meu coração aqui para todo mundo, eu tenho mais de um artigo que eu comecei, o texto está pronto, mas ele está parado nas considerações finais e eu não finalizei o texto para mandar para publicação, porque as considerações finais ou não saem, ou sai aquela coisa repetitiva, porque o que eu tinha para dizer, me parece que eu já esgotei ao longo do texto, sabe? Sim, então, você tem uma dica para isso? Tenho várias, menina. Olha, a ideia principal... Gente, eu não agradeci, vocês me perdoem, muito obrigada pela atenção. Tem 66 pessoas aqui na sala, muito obrigada, de verdade. Aqui eu sou meio... A gente chegou a 73, tá? Só para você saber. Tá aqui bom. algumas vão caindo, vão voltando, mas a gente já passou de 73. Muito obrigada pela atenção. O tempo é um recurso limitado e que não volta nunca. Então, dá esse tempo aqui para a gente conversar, é uma honra para mim. Muito obrigada. Voltando a Raquel, a pessoa que não agradece, né? Olha, não façam isso, tá? Voltando a Raquel, considerações finais, repetição? Sim, Raquel, porque as pessoas não vão ler o seu trabalho todo. Desculpa te informar que ninguém vai ler tudo, tá? Então, por isso, a gente se repete nas considerações finais. Eu tive a oportunidade de trabalhar no estado da arte, e aí a gente tinha que ler 250, 230 e pouco, sei lá, era perto de 250 teses de doutorado sobre o tema juventude. Eu era assessora, óbvio que eu não era coordenadora disso. Eu era o cocô do cavalo bandido lá embaixo, a pessoa que ia fazer o trabalho manual, e a minha orientadora da época falou: Juju, vamos pelos seguintes pontos. Você vai ler o resumo,
Você vai ler as conclusões, você volta para a discussão, analisa os resultados e lê a última parte da introdução. Eu fiquei chocada, Raquel. Eu pensei que as pessoas que produzissem estados da arte lessem os textos completos, mas isso não acontece, porque o trabalho de uma tese, de uma dissertação, ele é muito longo. O trabalho de um artigo é menor, mas o excerto dos teus resultados e da tua dissertação tem que voltar nas considerações finais. É como se você criasse o amarrado da informação. Por isso que, às vezes, é repetitivo, sim. O que eu faço para ficar diferente? Eu escolho um ou dois dos principais resultados dessa pesquisa, porque, assim, vamos supor que, eu não sei a sua área, mas vamos supor que você tenha 7 resultados diferentes num texto, num experimento e tal. Eu destacaria o mais importante e colocaria só esse ali nas considerações finais. É uma forma de você não repetir e você informar o seu leitor. Sobre o resumo é um texto altamente técnico. Antigamente a gente começava falando coisas gerais, né? A educação no Brasil. Não, hoje em dia você começa dizendo a que veio. Então, assim, este texto pretende investigar, e você já começa diretamente. O que você tem que ter? O resumo, ele é a descrição do que você fez. Então, tem que ter o contexto, de que área, de que tema você está falando, ele tem que ter o objetivo do teu texto, ele tem que ter a sua pergunta de pesquisa, ele tem que ter uma síntese bem pequena sobre a metodologia e os resultados. Eu sempre falo com os meus alunos que resumo não é final de novela, então você tem que contar o resultado ali para justamente, não é para criar expectativa nem suspense, é para contar mesmo, para seduzir o seu leitor, para que ele leia toda a sua obra. Então, é um momento de sedução que está ali no resumo. Você apresenta os resultados da sua pesquisa e você pode apresentar só uma pinceladinha da discussão, mas é isso, basicamente, em 250 palavras você colocar, e é uma das últimas coisas que você faz. É a penúltima. A última mesmo é você fechar o título do texto. Algumas pessoas que estão no mestrado, estão no doutorado, estão com os impedimentos da plataforma Sucupira e falam, não, mas eu preciso colocar o título completo. Coloca um título provisório e depois você muda, porque o título é, de fato, a última coisa, porque ele deve ser muito pensado. Eu estive, antes da pandemia, dia 10 de março, não sei, numa banca de doutorado, onde a pessoa teve que trocar o título durante a apresentação da banca. Foi horrível. Então, assim, o título tem que ser a última coisa a ser pensada mesmo. Espero ter respondido. Raquel, tem 100 perguntas no chat. Eu não vou conseguir ler, mas vai falando aí que eu vou tentar. Eu vou acompanhando aqui. Uma das perguntas está pedindo dicas sobre a questão do gerenciamento das referências bibliográficas. Você citou alguns que eu não conheço. Eu uso o MOR, da Federal de Santa Catarina, se eu não me engano. Eu acho ele super prático. Eu compartilhei o link aqui também no chat. Mas se você puder trazer mais algumas dicas sobre isso para o pessoal. O MOR é ótimo, mas tudo é questão de experiência. Como eu uso o Mendeley há muito tempo, eu acho o Mendeley maravilhoso. Então, eu sempre puxo a brasa para a sardinha do Mendeley, porque ele é gratuito, porque ele roda em todo computador, todos os computadores. Mas essa semana ele travou, ele saiu do ar por 2 dias e eu fiquei muito nervosa. Mas o MOR é ótimo. Eu tive conhecimento desse gerenciador através de uma página no Instagram também, de uma pessoa que trabalha em jornada acadêmica, que é uma bibliotecária lá de Santa Catarina, que ajudou a desenvolver o projeto. Então, é bem legal. Gerenciador de referência, sabe aquela história de você escrever tudo na listinha e depois você lê o artigo e vai ticando, e vai com aquele, meu Deus, cadê esse livro, cadê esse artigo, vou morrer. Gente, não precisa. Não precisa. Mas o gerenciador só vai dar certo se você começar desde o começo. Desde o começo da sua pesquisa, você for alimentando esse banco, dá muita diferença. Eu uso o Mendeley, tem o Zotero, tem o EndNote, tem esse MOR, tem vários.
é uma questão de experiência, é igual aplicativo. Muita gente pergunta, que aplicativo você usa? Eu uso o Trello porque eu sou apaixonada pelo Trello, é um aplicativo que está aqui no meu celular de gerenciamento de projetos. Mas existem outros e muito melhores, mas como você usa, você acaba gostando mais. Se eu tiver que migrar para o More, eu não vou querer, não, tá dando certo no Mendeley, então tá tudo certo. A ideia é, dá para fazer automático, não precisa fazer aquela listinha do inferno e você ficar ticando e achando que, e perdendo o texto, não precisa mais ser assim, tá? Lembrando, porque a gente tem alguns alunos também participando hoje, aí só para quem ainda não usou esse tipo de referência, ele gera a referência para você já no formato das normas da ABNT. Então, facilita bastante a nossa vida. ABNT, APA, Vancouver, outros formatos Todas as também. variações. Ai, gente, Juliana, eu quero pedir desculpa porque eu pensei que fosse só para orientadores, então eu acho que eu não cobri muito o assunto para o aluno. o nosso foco são os orientadores mesmo, mas Tá. um aluno ou outro pediu para participar e a gente deixou, porque né, são pessoas que também estão nessa jornada aí de escrita acadêmica, e depois que o vídeo estiver no YouTube, ele vai ser compartilhado também para os alunos, de um modo geral, tá? Tá bom. A Rebeca está perguntando assim, a pesquisa autobiográfica é uma baseada em uma epistemologia e também modifica o estilo da escrita, como, por exemplo, a conjugação verbal. Sim. Mesmo no TCC, tendo essa perspectiva, as estruturas que aponta atrelada a esse tipo de pesquisa e escrita. Vejo essas estruturas. Como você percebe essa questão do estilo de escrita, como isso vai aparecer no texto, enfim. Eu acho que a autobiografia, assim como os estudos decoloniais, como as perspectivas pós-estruturalistas, elas também cabem. A questão é quase que ontológica, da essência do conhecimento. As pessoas acham que quando vem estruturas é engessamento do pesquisador. Eu não penso assim. Eu penso que esse formato de estrutura, de esqueleto que eu demonstrei também cabe, porque quando você lê um artigo autobiográfico, você também vê as mesmas estruturas, você vê introdução, você vê método, você vê ali resultado, você vê discussão. Então, na minha opinião, a escrita da linguagem em primeira pessoa, desconstruindo questões epistemológicas, de outras epistemologias. É ciência, super legítimo, não tem nem o que eu falar sobre isso, e, para mim, cabem sim. Se não cabe em tudo, cabe em uma parte grande e acho que vale o exercício, Raquel. Joia, Juliana, muito obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Annelise, aproveita que sua musa inspiradora gente, está eu tô aqui, né? Eu queria Eu tô perguntar. aqui nas versões. Eu e Diego aqui no grupo, a gente tá, mas e as versões, e as oficinas? Porque assim, né, Juliana, primeiramente eu queria agradecer pelo ter aceito o meu convite, desesperador para ontem, né? A equipe LIPEAD organizou esse seminário. Em uma semana a gente trabalhou muito para esse seminário acontecer, e quando o Diego falou, nós precisamos de professores que falam sobre escrita acadêmica. Epa, Juliana! E eu estou falando isso, gente, porque eu sou meio aluna, assim, da Juliana, né? Eu assisti algumas lives dela e ela me ajudou a organizar o meu estudo. Então, eu comprei o livro da Juliana. Eu sigo aqui, ó, o planejamento da Juliana, porque o trabalho remoto trouxe algumas loucuras para a nossa vida. O trabalho entrou na nossa casa e eu não estava conseguindo gerenciar muito isso. E aí eu fui assistindo as lives da Juliana e ela me ensinou a organizar melhor esse tempo. É claro que eu ainda sou uma menina aprendendo, né? Eu erro, tem coisas que eu não faço, eu anoto lá, não fiz, não deu. Essa semana não consegui cumprir todo o planejamento. Mas eu acho que, para além, Juliana, dessa questão técnica do escrever o texto, de entender a leitura como democracia mesmo, onde todos nós temos o direito, né, de escrever, de comunicar, como você mesmo diz, escrever um direito, escrever uma forma de se comunicar, só que existem as regras acadêmicas e a gente acaba tendo que entrar nas regras e aí vai comunicando daquela forma padrão, mas primeiro a gente tem que fazer de forma livre. Eu acho que, para além disso, a questão da sua forma de trazer a importância da organização vai além até da escrita acadêmica.
ajuda a gente a organizar a nossa própria vida, porque foi o que você falou, nós escolhemos estar aqui, né, no âmbito acadêmico, não é uma coisa fácil, e se você não colocar no seu planejamento que você tem que ler, você tem que colocar ali que aquele artigo tem que ser lido naquele momento, ou aquele livro, aquele romance, não importa, pode ser um livro fora do âmbito acadêmico, um livro prazeroso, enfim. Se você não colocar nesse planejamento essa leitura, isso não vai acontecer, né? Vai ficar sempre para depois. Então, ela me ensinou isso. Até o lavar-roupa tem que estar ali, porque o lavar-roupa também requer um tempo, né, do nosso dia. Então, eu queria parabenizar pela sua palestra, aula, conversa, bate-papo, enfim. Eu sou professora de metodologia da pesquisa e educação, incluí esse semestre algumas lives suas, porque eu acho que ajudar o aluno a se organizar para um estudo é importante, e eu estou aprendendo também, né? Nós, professores, a gente vai aprendendo técnicas, programas, software, e assim, você vai receber novos convites para conversar conosco. Tá bom? Acho que tem mais. Deixa eu ver se tem aqui mais. Tem um comentário e agradecimento do Diego, e eu acho que a Márcia que queria fazer uma pergunta, né? Eu vou ler o comentário e aí passo para você. É um comentário agradecimento, então ele escreveu: muito importante tudo que a Juliana disse, porque desmistifica essa ideia de que a escrita é um dom, de que a pesquisa é um dom, na qual estão arraigados todos os preconceitos de classe que atravessam nossa sociedade. Muito importante esse trabalho. Existe técnica, sim, e precisamos falar mais sobre ela. Mesmo os artistas mais inventivos partem de exercícios técnicos para fazer sua arte. Depois você lê o chat, porque tem muitos agradecimentos, muitos elogios, milhares de beijos, tá? A Márcia vai fazer a pergunta dela. Primeiro, gostaria de agradecer por esse momento tão precioso, principalmente na minha vida agora, que eu estou fazendo mestrado, e eu pesquiso exatamente nessa área de metodologia científica, método científico. Então, eu só queria que você me desse uma opinião. Eu gosto muito de mapa mental, eu uso até aquele CMapStol. Aí eu fiz, da minha dissertação, assim, do meu projeto, eu fiz um mapa. Você acha que convém colocar esse mapa antes da minha escrita, inserir no meio da minha escrita esse mapa? Eu colocaria como apêndice. No final da tua escrita, eu colocaria ali como informação. Não estou ouvindo Copiou. mais. Cortou, fala. Ai, desculpa. Eu colocaria como... Tá ouvindo, Márcia? Agora sim. Tá. Eu colocaria como apêndice do meu texto, lá no final da minha dissertação. Qual a diferença entre apêndice e anexo? Anexo é um documento que você copia e apêndice é um documento que você constrói, uma entrevista, um roteiro de entrevista. E eu entendo que o mapa mental é um roteiro de escrita e acho super válido. Eu colocaria como apêndice do meu trabalho, não na frente, não como elemento textual, Márcia, mas lá no final, depois das referências, como um elemento construído por você para organizar a sua mente para escrever. Tá, joia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, foi bom demais da conta. Gente, muitos coordenadores que eu estou vendo aqui, muitos mediadores, o Miguel. Ô, Miguel, quero Juliana em uma jornada acadêmica. Ih, Juliana! Ai, meu Deus! Agora, mediadores presenciais à distância, coordenadores, coordenação geral de tutoria acadêmica, alunos. Muito bom, gente. Muito bom mesmo esse sábado à tarde com vocês e aprendendo um pouco sobre essas técnicas. De manhã nós tivemos a Jéssica, tá? Nossa colega também, Jéssica Rodrigues, que falou um pouco sobre a escrita como uma democratização também. Ela trouxe a questão dos gêneros textuais, legal, muito importante, resenhas. E agora você... A relação do aluno e do orientador também, esse aspecto que foi muito legal. E acabou falando de saúde mental, né? Que quando você fala dessa relação de afetividade, de aproximação com o seu aluno, você não deixa de falar de saúde mental, né? O quanto a gente fica doente, quem passou pelo mestrado, doutorado, enfim, fica doente quando está escrevendo, porque
entende que a gente não faz parte desse universo, que a gente não consegue escrever bonito, que a gente não usa palavras rebuscadas. E é aquilo, gente, alguns usam palavras muito rebuscadas e outros não, mas o que importa é comunicar. Não importa se você tem que escrever corretamente, mas não significa que você tenha que usar palavras muito difíceis, procurar no dicionário a palavra mais difícil para você se sentir fazendo parte dessa comunidade acadêmica. Você pode escrever de forma muito simples e comunicar muito bem ao outro. Eu acho que é isso, Juliana. Você comunica muito bem a todos nós e eu estou muito feliz com esse sábado, gente. Eu não sei vocês. Ai, que honra. Que honra. Queria só mostrar os livros que eu uso como referência para os mapas mentais. Márcia, vê esses aqui. Mapas mentais acadêmicos, que todos são do Tony Buzan. Dominando a técnica dos mapas mentais. Não, mapas mentais acadêmicos é meu, desculpa, gente. Dominando a técnica dos mapas mentais no trabalho, mapas mentais para os negócios, todos são do Tony Buzan. Buzan. A ideia é planeje-se, planeje o que você vai escrever. E eu só tenho que agradecer, não esperava, como eu disse, esse tamanho de público, e estou muito feliz, muito honrada com o convite, muito feliz com a interação de vocês. Muito obrigada mesmo. E aí a Beth fala aqui pra gente, cada um tem seu estilo, a Beth é professora, nossa mediadora à distância, professora de português instrumental, cada um tem seu estilo e devemos ter essa noção em nosso trabalho diário. Sim, é um respeito ao outro, o estilo do outro, a forma de escrita do outro. E tá todo mundo agradecendo, muito bom, gente. Ai, muito obrigada. Eu coloquei todos os slides da apresentação num PDF lá no Instagram, @suavidaacadêmica. Você pode baixar gratuitamente, tem o podcast gratuito, tem outras aulas também, se vocês quiserem assistir. Tá ótimo, Juliana, muito obrigada. E aproveitando que estão todos aqui reunidos, quem ainda não é orientador de TCC no nosso curso de pedagogia e tem interesse de orientar, manda um contato para a gente, tá? A gente logo está redistribuindo os alunos aí do próximo semestre, o pessoal de TCC 1, TCC 2, todos são muito bem-vindos. Quem quiser também participar da avaliação dos artigos, né, que são enviados pelos alunos, também entre em contato com a gente. É isso, estamos encerrados. Um abraço para vocês, bom final de semana para todo mundo. E já vamos tentar marcar os próximos encontros já. Um abração, pessoal.